Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma equipe de trabalhadores trabalha no asfaltamento de uma rodovia. No primeiro dia de trabalho foram asfaltados 800 metros da rodovia. No segundo dia foram 1.200 metros de asfalto. No terceiro dia de trabalho, a equipe asfaltou 1.800 metros e no quarto dia foram 2.700 metros. Esse padrão se manteve durante 10 dias. Quantos metros da rodovia foram asfaltados no sexto dia? Bom, então eu vou construir aí uma espécie de sequência, né, usando os dados que ele me deu, para estimar o tipo de padrão que está sendo empregado na evolução do número de metros de asfalto a cada dia. Então eu vou pensar assim, ó, no primeiro dia foram asfaltados 800 metros. No segundo dia foram 1.200 metros. No terceiro dia, a quantidade de metros foi igual a 1.800. E no quarto dia, de acordo com os dados do exercício, temos aí 2.700 metros. Aí eu tento buscar aí uma lógica, né, um padrão, uma regra que determina a construção desses valores. Então aqui, por exemplo, de 800 para 1.200 eu tenho uma variação de mais 400. De 1.200 para 1.800 eu tenho uma variação de 600. E de 1.800 para 2.700 eu tenho uma variação de 900. Sendo assim, né, já descarto a possibilidade destes valores aqui constituírem uma PA. Não pode ser progressão aritmética, já que o valor de aumento, aqui o valor de variação de um termo para o outro, está sendo diferente. Então não tem uma razão constante, não é PA. Bom, então o que eu posso pensar? Eu posso pensar então em PG. Então eu vou fazer um teste aqui, ó, do lado, para verificar se é PG. Então, a razão em uma progressão geométrica, uma PG, é sempre a divisão de um termo qualquer, AN, dividido pelo seu anterior. Vou chamar aqui de AN-1. Por exemplo, a razão, eu posso escolher, por exemplo, o terceiro dia e dividir pelo segundo dia. Então, 1.800 dividido pelo anterior, 1.200. Cancelo zeros, 18 por 12. Simplifico isso por 6. E aí eu obtenho uma possível razão igual a 3 meios. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa em outra dupla. Vou pegar do segundo dia para o primeiro. Isso aqui, ó, foi fazendo o A3, o terceiro dia, dividindo pelo A2, pelo segundo dia. Vou verificar se essa razão se mantém, fazendo agora o A2, o segundo dia, pelo A1. E aí eu tenho então que essa razão é igual o A2 1.200 divide por A1 800. Simplifica zeros. 12 por 8 dá para dividir isso por 4. E aí eu tenho 3 meios novamente. Ó, aí está fechando a razão. Eu poderia fazer ainda mais uma vez, né? O quarto dia com o terceiro dia. 2.700 sobre 1.800. Para ter mais certeza ainda. Ok? Bom. Outra situação que eu podia ter feito aqui é o seguinte. Eu poderia ter dito, por exemplo, que esse termo aqui, ó, terceiro, vezes esse outro 800. Então, multiplicaria, vou fazer aqui, ó, 800 vezes
1.800. Se eu multiplico e tiro a raiz, tem que dar o do meio, tem que dar 1.200. Eu também poderia fazer esse tipo de emprego aí, né, usando a propriedade fundamental da progressão geométrica, onde o termo médio, o termo do meio, é a média geométrica dos vizinhos. Então o que eu faço? Multiplico os vizinhos e tiro a raiz quadrada, né, tem que dar o do meio. Okay? Também poderia ter feito esse raciocínio. Bom, determinei então, a razão foi constante 3 meios e 3 meios, se trata de uma PG com razão de 3 meios. Então eu poderia dar sequência aqui, ó, e encontrar o quinto dia e depois o sexto dia, que é o que ele está querendo. Então pensa comigo, se a razão é 3 meios, para eu encontrar o próximo termo, para eu encontrar o quinto dia, o que eu faço? Eu pego 2.700 e multiplico pela razão por 3 meios. Isso vai me dar, por 2 aqui vai dar 1.000, simplifico aqui, dá 1.000, 2.700, 1.350. Aí eu tenho 1.350 vezes 3, dá 3.000, dá 4.050. Então daria aí 4.050 no quinto dia. Para eu determinar o sexto dia, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 3 meios. Então, o sexto dia resulta de 4.050 vezes 3 meios. Simplifico aqui. Isso vai me dar 4.050 por 2, dá 2.025. E aí 2.025 vezes 3, 2.000 vezes 3 dá 6.000, 25 vezes 3, 75, dá 6.075 metros. E aí eu já aposto na letra E. Ok? Então isso é uma forma de fazer. Depois que eu descubro a razão, aplico a razão do quarto para o quinto dia aqui, ó, multiplicando por 3 meios. E novamente, 4.050 vezes 3 meios, vou encontrar o valor do sexto dia, 6.075. Outra forma de pensar é usando a expressão do termo geral em PG, que diz que um termo qualquer é igual ao A1, que multiplica a razão elevado ao expoente n-1. Como eu quero o termo 6, eu quero o A6, isso é igual ao A1, vezes a razão n-1, aqui é 6, ó. Então 6 menos 1, 5, então isso é igual a Q elevado na quinta. A6 igual o A1, que é 800, vezes a razão, que é 3 meios, elevado na quinta. A6 é igual aos 800 vezes 3 na quinta. 3 na quarta é 81, 3 na quinta 243. Aqui não é 3 na quinta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 2 na quinta é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí o A na sexta é igual a 800 vezes, aí simplifico aqui, ó, 800 por 32. Isso aí dá até uma divisão exata, né? Vou fazer aqui no rascunho, 800 por 32.
8 não dá 80, dá 2 vezes, 32, 64, diminui aqui, dá 16, baixa o 0, 160, 160 por 32, 5. 5 vezes 32, fechou aqui redondo, então isso dá 25. Então 800 por 32, deixa eu repetir aqui, o A6 então vai ficar 25 vezes 243. Fazer essa multiplicação. Deixa eu diminuir aqui o raio do... Aí eu tenho aqui 243 vezes 25, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 4, 21, 21, 2, 5 vezes 2, 10, e 2, 12. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 5, 7, 10, vai 1, 5, 6, 6.075. Realmente eu chego no mesmo valor, reforçando aí letra E. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.